pessoal de casa, salve Maria Imaculada, olá Felipe. Olá, Paloma, olá, pessoal de casa, salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos. Hora do Jovem, mais uma vez, invadindo a telinha da sua TV. E claro que você é o nosso convidado de honra para curtir mais uma vez com a gente. E nós começamos o programa de hoje, Paloma, com uma frase que marcou muito a vida da sociedade, que é assim: uma criança, um professor, um livro e um lápis também podem mudar o mundo. De quem que é essa frase, Paloma? Essa frase é da Malala, gente. Ela que é a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Nobel da Paz. E o tema do nosso programa de hoje é falando sobre isso, educação. Vamos conferir duas entrevistas muito legal, muito bacana para você de casa, a gente trazendo esse tema, que educação nunca é demais, né? A gente sempre tem que estar falando, sempre tem que estar enfatizando. Mas antes você fica com a primeira dica do personagem da hora de hoje. Eu espero que você já pegue um papel, caneta, já fica lá na internet para pesquisar. A primeira dica tá aí na tela para você. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 15 de dezembro de 1907. Essa foi a nossa primeira dica do personagem, você já sabe, é só ir anotando, porque lá no terceiro bloco a gente vai fazer a revelação do personagem. O tema do nosso programa de hoje é sobre educação e você confere agora a primeira entrevista do tema. E você fica agora com a entrevista de hoje do primeiro bloco. Olá, pessoal de casa, para que a gente possa começar o nosso bate-papo de hoje, eu estou aqui com o Diogo Bulhões, coordenador de marketing aqui do Shopping Bosque dos IPs, que vai falar um pouquinho sobre a exposição, as atividades que são oferecidas. Diogo, seja bem-vindo. Explica para a gente como que surgiu a ideia dessa exposição. A exposição Expo GB, ela é uma ação desenvolvida para o público que gosta de HQ. Então é HQ hoje em dia que fala, né? Mas é o nosso antigo GB. Então envolve crianças, adolescentes, adultos. Então a gente até pega às vezes aqui no nosso empreendimento adultos sentados há mais de 40 anos, com mais de 40 anos vendo GB. Quais são as atividades que são oferecidas na exposição? Fora a leitura livre no espaço, a gente está com workshops de mangá, desenhos e são várias atrações que você pode conferir no Facebook e no Instagram do shopping. Público-alvo, a gente conversava antes da gente começar a gravar, que são pessoas que gostam muito de história em quadrinhos, HQ, mas dá para fazer um destaque se as crianças gostam mais, são jovens? Nos workshops, os adolescentes, então de 15 a 18 anos tem vindo bastante. Então, mas gibi é para todo mundo. Todo mundo gosta de gibi, todo mundo gosta de HQ. Então esse é um ano do cinema. Então acredito que a leitura será bem estimulada em relação ao entretenimento que envolve esse mundo como um todo. E como que o pessoal de casa pode ter acesso a essa exposição ou outras exposições que o shopping organiza? É só conferir todos os nossos eventos nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Bom, gente, o nosso papo agora é com o artista visual Fred Ridelbrandt, que está participando aqui da exposição. Fred, conta pra gente como que surgiu a ideia de fazer essa exposição, de você participar dessa exposição. Certo. Eu e um grupo de artistas que está dando os workshops aqui, nós estamos formando uma associação de quadrinistas e ilustradores. Então nós viemos ao shopping com o intuito de fazer algum evento e eles já estavam com essa ideia do 30 de janeiro, o Dia do Quadrinho Nacional. Então casou as duas ideias, né? Fazer uma semana sobre esse tema, né? Então fala pra gente se tem uma diferença entre histórias em quadrinhos, gibis e também os quadrinhos em mangás. Pessoalmente, para mim, é tudo igual. No caso do mangá, que assim, é mais conhecido pelo mundo como estilo de desenho do Japão, né? Estilo de quadrinhos do Japão. Mas hoje ele já transcende aí esse estereotipo e funciona para o mundo inteiro, né? Os gibis são como o comum a gente conhece aqui no Brasil, né? Por causa da revista Gibi e tal. E a história em quadrinho, né? É tudo. E além da exposição, que tipo de atividade está sendo oferecida para que as pessoas possam entender mais sobre o assunto, sobre histórias em quadrinhos, sobre o que está sendo colocado aqui? Então, acontecendo todos os dias workshops aqui durante a noite, né, com temas variados sobre quadrinho. Criação de quadrinho, diferenças entre estilos de quadrinhos, produção, nessa linha. As histórias em quadrinhos continuam fazendo sucesso entre as pessoas, mais entre a garotada, ou só as pessoas que tiveram acesso na época que estourou as histórias em quadrinhos ainda gostam ainda?
Eu acho que é uma coisa que vai durar para sempre, né? Você tem sempre novos leitores e você tem aqueles leitores que já são de várias gerações de quadrinhos ou de tipos de quadrinhos diferentes, então isso nunca vai acabar, né? É uma mídia, assim como o cinema, que está aí para todos. E pessoalmente para você, como que surgiu a ilustração na sua vida? Bom, eu sempre desenhei desde criança, mas durante a adolescência, assim, ensino médio, eu quis me inscrever para o vestibular de artes visuais da Universidade Federal e acabei transformando isso aos poucos num trabalho, né? E aí depois que eu saí da faculdade eu comecei a trabalhar tanto como professor de história em quadrinhos quanto ilustrador. É difícil ser ilustrador? Que conselho que você dá para as pessoas, para os jovens que queiram um dia ser ilustrador e não conhecem, não sabem por onde começam? Olha, eu acho que difícil assim depende de você, né? Se você achar que é muito difícil, vai ser muito difícil. Se você tiver empenho, estudar, buscar por objetivos, vai se tornando cada vez mais fácil, né? E que ilustrações que você destaca que foi de sua autoria? Bom, eu trabalho com card game, né? Então chama Game of Kings o jogo que eu trabalho. E eu já trabalhei com quadrinhos também. Eu trabalhei numa história em quadrinho nacional independente, chama Nankin Descartável. Também fiz umas artes finais para um outro quadrinho nacional, que é o Hansel e Gretel. Aqui na exposição tem um painel meu, que é para comemorar esse 30 de janeiro, né? Eu fiz uma ilustração do Seninha, que já é um quadrinho já há bastante tempo, tem aqui no Brasil. Por aí. Turma da Mônica, a gente é a que mais conhecida, eu acredito, no Brasil. Serviu como inspiração para você, para sua carreira, para o seu trabalho? A Turma da Mônica, ele tem um histórico nacional muito grande, né? Alcançou muitas pessoas, alcança até hoje. Cada vez mais eles procuram inovar, então você tem a Turma da Mônica normal, você tem agora a MSP, né, que é a produtora da Turma da Mônica, criando graphic novels com os personagens deles, mas com estilos de outros desenhistas que criam as próprias histórias. Então também é uma coisa que vai ter para sempre, né? Que recado você deixa para os jovens que nos assistem aqui na Hora do Jovem, que não conhecem ou que não têm a intimidade com as histórias em quadrinhos, que possam conhecer mais, que possam reavivar esse desejo de ler histórias em quadrinhos? Olha, eu acho que assim, tem história em quadrinho de tudo quanto é tema no mundo. Se você tem alguma coisa que você gosta, ficção científica, aventura, romance, vai ter uma história em quadrinho sobre isso. Basta procurar, hoje em dia é muito fácil de você encontrar, né, tanto em lojas especializadas, livrarias, na internet, leitura online, tudo é possível. Basta procurar o tema, né, que te agrada. Olha só, pessoal, o Pedro Henrique, estudante, estava passando por aqui, pelas lojas, e viu o espaço. O que você achou do espaço aqui, Pedro? Eu achei uma iniciativa muito bacana, eu achei muito legal porque incentiva a leitura e a ideia de ser emprestado, né, ser uma coleção particular, isso tudo dá um charme a mais. O que você acha das histórias em quadrinhos? Você, quando era menor, você gostava das histórias em gibis, em quadrinhos? Quando eu era menor, eu gostava mais das histórias de gibi japonesas, os mangás. Os quadrinhos, uma paixão mais recente. Eu gostei mais com a ideia dos filmes, né, que temos hoje em dia. E é muito legal, porque um acompanhamento, a arte é muito bonita também. Como que foi? Você, de primeira vista aqui, gostou do espaço, dos gibis? Sim, chamou atenção por conta o espaço em si, os gibis, que marcam a infância da gente, né? Meus filhos, faço questão que eles se dediquem à leitura e acho importante, muito importante, um resgate às origens. Tô vendo que na época, né, gostava-se muito dos gibis e hoje a tecnologia tomou conta. Acredito que para você, para os seus filhos, é um modo de trazer um pouco da cultura que tinham com o gibi. Isso, é nostálgico até, né? É uma delícia, os gibis fez realmente parte da infância, acho que da nossa geração para trás, bem interessante.
você conferiu a primeira entrevista do programa de hoje, que fala sobre educação, lá no segundo bloco você vai conferir uma outra entrevista que também fala do mesmo assunto do programa de hoje, né, Paloma? E agora a gente vai conferir a segunda dica do personagem. Você de casa já sabe e confere agora junto com a gente. Estudou na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e formou-se engenheiro arquiteto em 1934. E essa é a segunda dica do personagem da hora de hoje. Espero que você esteja anotando, pesquisando. O terceiro bloco é o momento que nós vamos revelar o personagem de hoje. Isso aí, mas agora a gente vai dar uma pausa aqui no nosso programa. Vamos para o intervalo, mas você já sabe, não saia daí. Hora do Jovem volta daqui a pouco.